Olá pessoal, graça e paz a todos. Bem-vindos à nossa escola bíblica. Como você deve saber, o tema de nossos estudos neste trimestre é a doutrina de Deus. É óbvio que conhecer a Deus não é tarefa fácil. Como pode o homem limitado e finito conhecer a Deus? Felizmente para nós, é do interesse do próprio Deus ser conhecido. E para isso, ele se revelou nas Escrituras, também através dos seus profetas que falaram em seu nome, e por fim se revelou em Jesus Cristo, que, como afirma o autor da carta aos Hebreus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Para conhecer a Deus e assim poder adorá-lo da maneira que lhe é devida, usamos os seus atributos, conforme já explicamos em aulas anteriores. Até agora, já sabemos que o nosso Deus é único e eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, que é onipotente, onipresente e onisciente, é santo e salvador, e acima de tudo é um Deus de amor. Que coisa impressionante! Mesmo sendo tudo isso, Deus resolveu se relacionar com a criação, escolheu amar o gênero humano, mesmo sabendo que se depender de nós, ainda continuaremos a fazer escolhas erradas, como fizeram Adão e Eva no Jardim do Éden. Para que isso se torne possível, o nosso Deus se revela um Deus de perdão, que é justamente a característica que iremos estudar hoje. É impossível entender o significado e a extensão do perdão de Deus sem primeiro entender que, como a Bíblia diz, todos somos pecadores e estamos separados da glória de Deus. Neste mesmo capítulo de sua carta aos Romanos, Paulo, fazendo uso de uma coletânea de textos do Antigo Testamento, ensina assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O pecado é uma grave e deliberada revolta contra o próprio Deus, que naturalmente resulta na transgressão de sua lei. A Bíblia é bastante clara ao afirmar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão, o primeiro homem, era bom em todos os sentidos e não possuía qualquer inclinação à maldade. Mas tanto Adão quanto Eva resolveram deliberadamente desobedecer a Deus. E a partir daí, como um vírus que contamina toda a humanidade, o pecado passou a afetar a vida das pessoas. O salmista Davi diz assim: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso significa que o homem já nasce em pecado, ou seja, ele não aprende a pecar por influência externa ou mesmo por imitação. Ao contrário, ele já nasce num estado de inimizade contra Deus. Ao longo de sua existência, o homem peca de diversas maneiras e sentidos, tanto interiormente, pensamentos perversos, cobiça, etc., como exteriormente, furto, roubo, mentira, homicídios. Peca tanto por seus pensamentos como por obras, palavras ou por omissão, ao se fazer indiferente à injustiça e à maldade. Segundo a Bíblia, a principal consequência do pecado é a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Pois, sendo santo, justo e bom, Deus não pode fechar os olhos para o pecado. Sua justiça requer que todos os pecados sejam punidos. Tendo isso em mente, agora somos capazes de compreender os conceitos de graça e misericórdia que Paulo traduz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Longe de Deus, estamos mortos, e o pecado mata tudo mesmo. Mata os sonhos, os negócios, destrói as famílias e afeta os homens de Deus. E afasta os homens de Deus, mas em sua graça e misericórdia, Deus nos deu vida em Jesus, como o apóstolo Paulo continua a explicar. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez tudo isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Misericórdia é deixar de receber o castigo que merecemos, neste caso a morte. Graça é receber um presente que nós não merecemos, que não fazemos jus, não fizemos nada de bom para recebê-lo, nesse caso, perdão e salvação de Deus. Acreditar nisso é o ponto alto da doutrina cristã. A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos homens injustos, por causa dos méritos do seu Filho. Isso significa que, por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus declara reto aquele que é culpado. Essa justiça perfeita é divina e diferente de qualquer justiça humana. É a única capaz de satisfazer as exigências da santidade de Deus. Primeiro fomos libertos da culpa do pecado, recebendo o perdão de Deus através da justificação. Agora somos libertos do poder do pecado, num processo que dura toda a vida, o qual a Bíblia chama de santificação. Para depois sermos libertos definitivamente da presença do pecado, e isso ocorrerá na glorificação, na ressurreição, na segunda volta de Cristo. Assim, o redimido receberá um corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. Eu e você ainda pecamos, ainda fazemos escolhas que não agradam a Deus, mas isso é eventual. Alguém que tenha sido regenerado pelo Espírito Santo de Deus não vive uma vida de pecado, como Paulo vai explicar detalhadamente no capítulo 6 da carta que escreveu aos Romanos. Ainda que a nossa velha natureza, inclinada ao pecado, continue a existir em nós, não devemos nos deixar seduzir pelo aparente prazer que o pecado nos traz, porque o fim disso nós já sabemos, é a morte. Infinitamente melhor é seguir as orientações da palavra de Deus, que assim diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Mesmo ainda possuindo a velha natureza pecaminosa, o cristão genuíno não vive uma vida segundo os padrões do pecado. Aquele que está salvo em Cristo Jesus jamais será conhecido pelos adjetivos derivados da prática pecaminosa, como, por exemplo, um mentiroso, um enganador, um ladrão, um soberbo, um aproveitador, um adúltero, uma pessoa leviana. Ao contrário disso, ele será conhecido por ter uma vida caracterizada pelas virtudes do fruto do Espírito Santo, refletindo em sua conduta o caráter de Cristo. Por isso, ele é conhecido por ser diferente, conhecido como alguém bondoso, fiel, temperado. É através da obra do Espírito Santo que somos conduzidos à santificação e que alcançamos a vitória sobre o pecado. Muito bem, pessoal. Chegamos assim ao final de mais um estudo bíblico. Eu espero que você tenha gostado. Espero, acima de tudo, que você já tenha tido essa experiência maravilhosa de perdão e salvação que só o Senhor Jesus pode nos oferecer. Se tem dúvidas a esse respeito, você pode entrar em contato conosco através do telefone que aparece aqui na tela. Nós teremos imensa satisfação em ajudá-lo. Muito obrigado por sua companhia. Se foi abençoado, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com parentes e amigos. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre você e toda a sua família. Até a próxima, pessoal!